O Tio Tito, terceiro título. Juan e a mãe chegam à casa do tio Tito, né? Meu tio morava com 3 gatos. Um era preto e se chamava Obsidiana. Outro era branco e tinha o nome de Marfim. E o filhote dos 2, meu preferido, era branco com manchas pretas e era conhecido como Dominó. Por 58 anos, meu tio morava sem nenhuma outra companhia, além de seus livros e seus gatos. De repente, para a surpresa da família, decidiu que tinha chegado a hora de se casar. Ficou casado durante 1 ano. Tudo que me lembro da mulher dele é que usava óculos redondos e espirrava muito por causa do pó dos livros. Era um momento de desespero. Ela disse ao meu tio: não podemos morar nesse labirinto. Sou alérgica a papéis velhos. Desta forma, por este motivo, o tio Tito se separa desse romance dele, né, de 1 ano. E ele sai do mausoléu, que é assim que nós estamos chamando, né, Ana? E ele vai para um outro local morar com a esposa, que é alérgica à poeira. Depois de 1 ano ele termina o casamento, ele volta para o mausoléu e ele continua lá em companhia dos gatos e dos livros dele. Na verdade, ao decorrer desse capítulo, a gente vai entender que não se trata só de um local que tem muitos livros, e sim de uma biblioteca, né, Ana? Então, a gente vai intercalar aí as histórias do bisavô, do avô, do Juan. E essa biblioteca, pelo que a gente entende, tem muitos cômodos. Nós já estamos mais para o final do livro e a gente não conseguiu ainda percorrer todos os cômodos, né, Ana? Então a gente tem alguns cômodos que são bastante importantes na trama, como o Quarto das Sombras, por exemplo, né? Também tem a cozinha, que é um local muito interessante, que a gente vê que é muito interessante, acontecem muitas histórias, muitas tramas, e principalmente os diálogos entre o tio Tito e o Juan. A gente também tem que entender que esse capítulo, que essa biblioteca é passada de geração para geração. Ou seja, sempre vai ter algo sobre algum parente do Juan ali naquela biblioteca. Eu levava um livro em minha mala, tudo sobre as aranhas. Eu já tinha lido e foi por isso mesmo que eu escolhi. Gostava mais de reler um livro incrível do que me arriscar em um livro desconhecido. Essa fala, nós podemos compreender, entender dessa fala, de que a gente não pode afirmar que ele é um grande leitor já, mas nós conseguimos afirmar que ele não é um menino que não lê, correto, Ana? Nós não podemos concluir que ele não lê, nós podemos concluir que ele é um jovem que lê, o que já é muito acima da média do que nós costumamos ver, né? Tem uma outra passagem muito interessante aqui, ó. Mal deu para escutar as nossas batidas. Minha mãe pediu que eu batesse os pés no chão com força, mas eu estava usando sapatos com sola de borracha e não consegui fazer muito barulho. Por um instante, tive a esperança de que meu tio não abriria a porta, nunca, e eu poderia voltar com minha mãe. Justo naquele momento, a porta se abriu. Por que demorou a porta a abrir? É muito interessante isso. Porque aquele bairro é um bairro assim, velho, de casas antigas, e está sendo derrubada uma casa ao lado da casa do tio Tito. Quando ele entra, após, né, de todo esse preparo, esse momento, essa expectativa lá na porta, que parece que não vão abrir a porta, ele entra e logo ele vê que toda a casa está forrada para que mantenha os barulhos, né, externos totalmente fora de dentro da casa. Por quê? O tio, ele é extremamente metódico, ele é extremamente chato, a gente vê isso no decorrer todinho do livro, sobre o quesito barulhos. Ele não suporta, então a casa é toda isolada para não entrar barulhos. Tem um outro momento aqui que eu também acho significativo para nós lermos. Tive vontade de dizer: não me olhe desse jeito, porque não sou um livro, mas não me atrevi. Então, neste momento, nessa fala aqui, eu achei ela muito interessante, eu marquei, porque nós vemos duas coisas aqui. Uma característica do tio.
O tio, ele tem o hábito de ficar olhando, de ficar analisando. Então ele fica olhando demais pro Juan. O Juan mal chegou na casa e ele ficou olhando pro Juan. E qual foi ali o pensamento de Juan, porque o Juan não se atreveu a falar? A gente percebe que o Juan tem um certo temor nesse primeiro momento por desconhecer o tio, né? Ele pensou, não me olhe desse jeito, porque não sou um livro, mas não me atrevi a falar. Então foi algo que ele pensou, o temor do tio, né? Conseguimos nos sentar perto de uma mesa que tinha um mapa no lugar da toalha. Fiquei bem em frente à Austrália. Falei que era o meu país preferido. Por que eu marquei esse detalhe? Porque eu já tinha imaginado que no primeiro e segundo capítulos, talvez a gente não fosse falar sobre a adoração dele por mapas, e principalmente sobre a Austrália, devido à quantidade de elementos que nós tínhamos para estar detalhando. Então o Juan, ele tem 3 animais favoritos e ele tem um país, né, o qual quando ele tem os pesadelos dele, ele mira lá e fica olhando o mapa mundi dele e ele sempre fica focando na Austrália, ele ama a Austrália. E ele tem esses 3 animais favoritos que também são australianos, que são o ornitorrinco, o canguru e o koala. E o koala, exatamente. Então ele senta com o tio, eles conseguem sentar lá, a mãe, o tio e o Juan. E aí, para surpresa dele, ele se depara logo de frente com o quê? Com o mapa e com a Austrália demarcada em frente dele. E aí, nesse instante, você percebe alguma barreira se quebrando, caindo, se desmanchando, e ele tendo uma outra impressão do tio. E aí ele fala, este é o meu país preferido. Um outro momento muito importante é este aqui. Ela tinha me dito que precisava passar uma semana sozinha para procurar um apartamento menor, agora que nossa casa teria menos moradores. Não quis preocupá-la, mais ainda dizendo que meu tio parecia meio louco. Interessante, porém louco. Interessante. Num canto da sala, vi uma teia de aranha prateada e triangular, idêntica e ilustrada na capa do livro. Tudo sobre as aranhas. Gosto dessa casa, falei para minha mãe. Então tu vê um menino que chegou todo temeroso, torcendo que o tio não abrisse a porta, e nós fechamos esse capítulo com ele achando muito intrigante as coincidências. O mapa com a Austrália demarcada, uma teia de aranha semelhante à teia de aranha que ele tem no livro dele, Tudo sobre as Aranhas. Então, neste momento, ele pensa assim, meu tio é um tanto estranho, mas eu gostei dessa casa.